explicar essa belezura. Você abre aqui com code porque, né, é um módulo. Acho que é um módulo, é esse que é o nome do módulo. Na verdade são dois módulos e um código principal que vai chamar esses dois módulos. Eu dividi esses dois módulos para ficar mais bonitinho, para entender o problema completo. Primeiro nesse módulo aqui tem o nome arquivos e diretórios, que é voltado para os arquivos e para os diretórios. A primeira função que eu defini nesse módulo é de ler os diretórios e retornar todos esses arquivos. O que acontece? Esse código ele vai puxar o diretório que eu vou colocar aqui no código principal, o link do caminho da pasta de imagens e dos labels. E ele vai ler, por exemplo, no caminho de imagens, ele vai ler todos os arquivos lá dentro que tem JPG, PNG ou JPEG. Normalmente é só um desses aí, eu acho que é JPG, a maioria desses arquivos de imagens. E vai retornar uma lista de todos esses arquivos para a gente fazer um for no código principal, botar um for e ele fazer tudo de uma vez ao invés de fazer imagem por imagem. Da mesma forma, o arquivo labels ele vai ler o caminho de labels e vai retornar todos os arquivos que terminam com .txt. Show! Ele vai retornar uma lista de labels e uma lista de imagens. A próxima função é a função de construir os caminhos para o código ir lá e ver todos os arquivos. No caso, ele cria uma lista com todos esses caminhos. Eu poderia fazer uma lista para cada caminho, mas se eu fizer desse jeito, já empacota tudo de uma vez e é só eu chamar cada caminho quando eu quiser. Então ele cria um for arquivo imagem e arquivo imagens para ser tudo o mesmo nome. Ele vai puxar o primeiro nome, por exemplo, vai aparecer Pedra 1 seção 3 e aquele Pedra 1 seção 3 até a extensãozinha dele. Depois disso ele vai puxar que o arquivo de label também é a mesma coisa do nome do arquivo da imagem, só que vai ser .txt. Aí ele vai perguntar assim, se esse arquivo label estiver no diretório labels, que na verdade é porque o arquivo label tem o mesmo nome do arquivo de imagem, só muda a extensão, então você vai fazer o seguinte, você vai criar um caminho das imagens e vai colocar ele vai criar um caminho dessas imagens mostrando todos os arquivos dela. Vai fazer a mesma coisa com labels e também vai criar um caminho de saída, no caso de áreas, que vai ser o diretório de saída, que é o caminho que vai ser de saída, e lá vai ter só os arquivos com o mesmo nome do arquivo de imagem e do label, underline áreas, as áreas, .txt. Da mesma forma vai ser o caminho de análise e o caminho de imagens segmentadas. Só que das imagens segmentadas vai ser JPG. Show! Daí eu acho que ele compila tudo numa lista só e retorna essa lista de nove caminhos. Show! Esse aqui de modificar labels é porque tem um problema com o RoboFlow, e quando você colocar dois tipos de identidades para uma segmentação, ele vai começar a primeira identidade vai ser 0, a segunda identidade vai ser 1, a terceira 2 e por aí vai. Só que quando eu boto no código, ele só lê o igual a 0. Provavelmente tem como eu mudar isso para ele ler qualquer número e
funcionar normal, só que eu tô com preguiça de pensar nisso. Então, pedi meu amigo GPT, na verdade, meu amigo não é amigo GPT não, meu amigo Blackbox me ajudou muito. Mas também foi do meu pensamento. Aí, eu criei esse def para ele ler o diretor de labels e ver se a identidade dos pontos começa com 1. Se ele começar com 1, aí você substitui por 0 e pronto. E modifica e retorna modificado. Aí eu não preciso nem ver quais são os que estão com 1, com 2, e por aí vai. Ele já vai sozinho. Normalmente é com 1 que começa, se for. Eu nunca vi nenhum com 2 não, só com 1. E pronto, foi. De arquivo diretório só tem esses 3. E agora vamos pra parte da mão na massa. Da massa dá uma pegada mais bacana. A primeira função do módulo do mão na massa é a de processar essas imagens. Processar a imagem e os polígonos, que são os pontos guiados pela linha de labels. Deixa eu ver aqui pra mostrar. Os labels ele retorna pontos, vamos dizer, pontos de um plano cartesiano, x e y, x1, y1, x2, y2 e por aí vai. Esses são as identidades que eu estava falando. Às vezes ele pode vir assim, aí isso buga o código, acabou, não tem o que fazer. Aí eu só fiz o código para ele fazer isso aqui, mudar de 1 para 0. Aí pronto, tem x1 e y1, show. Pronto. Daí aqui eu coloquei para ele setar uma largura e uma altura de uma imagem para ficar padronizado. É até melhor porque na hora de desenhar os contornos é bom que chegue tudo padronizadinho. Nesse chama específico, 640 pixels por 640 pixels, porque o RoboFlow ele converte tudo para 640. Show. O que ele faz aqui? Ele lê a imagem pelo caminho da imagem que eu criei no arquivo diretório, lê a imagem e abre o label correspondente a essa imagem. Daí ele vê linha por linha. Cada linha é um polígono. E depois ele cria uma lista de polígonos e coloca de linha em linha, ele lê e diz, isso é um polígono. Ponto. E também ele diz as coordenadas desse polígono baseado na imagem, na largura e na altura da imagem. Isso. Pronto, é isso que esse for faz. Ele lê o label, lê a imagem e diz que cada linha do label é um polígono. E depois ele vê mais ou menos onde está o polígono naquela imagem. E depois retorna essa imagem e esses polígonos. Acho que aqui ele nem precisava retornar essa. Não, precisava sim retornar essa imagem porque ela está processada. Ela está com 640 por 640 pixels. Talvez esteja, eu acho que não é necessário eu usar essa imagem, mas tá tudo bem. Tá funcionando, é isso que importa. Depois eu acho que eles recompilam uma coisa assim para diminuir o tamanho do código e otimizar. Tudo bem. Partimos para a segunda função, que é o de calcular as áreas e os perímetros. Ele cria 2 dicionários, um dicionário de áreas e um dicionário de perímetros, e lança um for lá. Ele diz que ele pega cada polígono, transforma numa array e calcula o perímetro e a área e adiciona no dicionário. Pronto. Depois ele retorna o dicionário de áreas e o dicionário de perímetros. A terceira função, que vai fazer a quinta coisa,
é de desenhar os polígonos na imagem, para deixar a imagem toda segmentadazinha. Ele pega novamente os polígonos que a gente processou aqui e desenha o contorno desse polígono na imagem, que essa imagem realmente tem que estar 640 por 640 pixels. Show! E depois ele cria uma cópia dessa imagem, só que no caso vai ser uma imagem segmentada, e retorna essa imagem segmentada para a gente salvar depois. Essa parte de conversão, talvez eu não vá precisar mais de perímetros, a não ser que a gente use o perímetro convertido para alguma outra coisa, mas eu acho que não há necessidade, creio eu. É até melhor para não ter os problemas que eu tive com felicidade, mas tá tranquilo. A parte de conversão, eu defino o diâmetro de referência, porque temos uma esfera de referência na imagem e essa esfera tem 5 milímetros de diâmetro, no caso é 0,5 centímetros. Depois eu calculo o perímetro de referência, a área de referência e deixo armazenado lá. Depois eu mostro essa imagem segmentada aqui, que eu desenhei aqui, e ela também vai estar enumerada, tipo cada bolhazinha vai estar com o numeral, e enquanto for verdade isso, deixa ela lá e eu pergunto qual é a bolha correspondente, qual é a bolha de referência, e eu listo ela, porque ela está na lista de polígono. Deixa eu confirmar. Na verdade, é na lista de áreas e perímetros, que também está na lista de polígonos, tudo no mesmo número. Tipo, a bolha 1 tem a área 1 e o perímetro 1. Logo, a bolha que eu escolher, o número da bolha que eu escolher, enfim, vai ser o mesmo que vai estar na lista de áreas e perímetros e por aí vai. E daí ele pergunta, se a bolha escolhida estiver em áreas, dá um break e bota para converter. Aí tem o else, se a bolha não encontrar, se botar alguma besteira, algum valor erro, ele vai dar entrada inválida, digita o número, enfim. Daí ele calcula ele vê a área escolhida no pixel, que está na lista de áreas, e depois ele converte essa área escolhida em pixel. Vamos dizer que a área em pixel calculada foi 10, só que a área de referência é 5. Ele vai dividir a área de referência sobre a área pixel para criar um fator de conversão, da mesma forma o perímetro. E depois ele só multiplica todas as listas de áreas por esse fator de conversão e armazena em outro dicionário desse agora de áreas convertidas e de perímetros convertidos. E depois retorna essas áreas e perímetros convertidos. Aí a parte da esfericidade, que na verdade é circularidade, porque esfericidade é para objetos 3D, faz sentido, né? E circularidade é para 2D. Mas enfim, tudo bem, temos a circularidade. Ele cria um dicionário com esse nome esfericidade e manda um for de novo para calcular a esfericidade de cada bolha. Ele vê uma lista de áreas e de perímetros, pega tipo assim, bolha 1 tem a área 1 e perímetro 1, e depois calcula a esfericidade pela equação da circularidade, na verdade, que é a esfericidade, enfim, vamos dizer que é a esfericidade, e depois a esfericidade média. Aqui eu tive um problema porque eu estava usando a área e o perímetro convertido. Creio eu que a parte do perímetro convertido pode ter dado algum problema. Eu ainda não sei o que aconteceu com essa questão da conversão de área, a conversão de área, a conversão de perímetro bugar. Não é bugar, provavelmente realmente deve ter alguma explicação disso ter dado errado, mas eu ainda não descobri. Show!
Daqui eu peguei e só substituí os perímetros e áreas convertidos para área e o perímetro calculado normal em pixel. Porque por ser um dado adimensional, só depende da forma da bolha e não do tamanho dela, da dimensão dela. Então não tem problema eu usar a área e o perímetro em pixel. Até porque na verdade deu certo dessa forma. Ficou até melhor. Não é que ficou até melhor, mas funcionou dessa forma. Eu usando a área e o perímetro calculado em pixel ao invés de ser os convertidos. Porque quando eu estava usando os convertidos, acabou que aí teve até momentos que a circularidade deu maior que 1. E isso não existe, não tem como uma circularidade ser maior que 1, já que 1 é uma esfera perfeita. Então, show, tudo bem. Retorna a esfericidade, retorna a esfericidade média. Tudo bem. Agora vamos para o código main. No caso é ele que vai comandar o arquivo diretórios e o mão na massa, os dois módulos. Primeiro eu importo esses dois módulos, arquivos diretórios e mão na massa. E importo também o CV2 porque tem que salvar as paradas. Eu fiquei com preguiça de colocar essas partes de salvar no arquivo diretório. Show. Primeiro eu coloco os diretórios de imagens e de labels, que é só isso que eles precisam para ler diretórios e construir caminhos. E também modificar se for preciso. Aqui, essa parte de modificar, eu boto primeiro porque, né, se precisar, precisa. Então modifica logo de uma vez. Daqui é só a questão de chamar o módulo e a função. Bom, só chamar. Aí eu chamo arquivos imagens e arquivo labels para criar pela função de ler diretórios. Ele vai voltar arquivos imagens. Depois eu construo os caminhos, baseado também na função de construir caminhos. Show. E mando um for para fazer de imagem para imagem no diretório, na parte inteira. For, eu já mando um for em tudo logo para ser tudo rápido, ser tudo de uma vez, de parte em parte. E quiçá alguma hora eu pego e boto para fazer com um monte de pasta também. Cada pasta vai ter um bagulho para fazer tudo de uma vez. Mas isso aí eu acho que nem é necessário, que a gente não tem tantos. A gente tem muitos dados, realmente. Mas a gente tem tantos assim. Então tranquilo. E aqui é só chamar a função. Ele carrega a imagem. Carrega a imagem e processa. Na verdade não é carregar a imagem, ele processa. Eu vou até mudar aqui. Processa a imagem e os polígonos. Calcula a área e o perímetro da bolha, desenha os polígonos da imagem, depois chama a parte de conversão de unidades e retorna também a esfericidade média. Na parte de salvar resultados, eu só mando um if open para dar uma formatadinha no arquivo txt de áreas, colocando o nome bolha e o número dessa bolha correspondente e a área correspondente da bolha com 15 números depois do zero. Eu acho que é 15 números depois do zero. Depois de zero não, depois já vi isso. E o centímetro quadrado, que é para dizer a dimensão dela, enfim, a unidade dele. E pulo uma linha para colocar o próximo, porque é um fora. Pronto, show. Da mesma forma, o caminho de análise, esse encoding UTF igual a 8 deve ter visto em algum lugar, só que eu não lembro especificamente, mas esse UTF igual a 8 é tipo uma coisa mundial, internacional, para usar, para dar certo em qualquer coisa. Então, deixa. Eita, não era pra falar, mas desculpa aí pelo patrão. E deixa esse UTF-8 para ficar bom para usar em qualquer planilha, enfim. Aí no próximo, a parte da análise, porque eu quero dois arquivos, né? Um arquivo só de áreas e um arquivo com a área e a esfericidade. Pronto, agora é só para ele colocar a esfericidade média em cima, por uma linha, e manda um for de novo para ele colocar a esfericidade e a área também.
e do mesmo jeito o número da bolha. Show. Depois eu mando um CV2 write para eu salvar a imagem que converti. Creio eu que é aqui. Não, é aqui mesmo. Que eu peguei aqui. Aí é só para salvar a imagenzinha e um print para dizer que deu tudo certo. Aqui vamos ver. Deixa eu apagar essa parte de saída. Isso aqui é alguma coisa do passado, né? Deixa passado ninguém toca não, deixa eu ver. Pronto. Aí eu paro aqui. Deixa eu dar Pronto. Aí ó, o que ele vai fazer? Ele pegou e abriu. Ele vai abrir de imagem em imagem agora. Porque ele, vamos dizer que ele já, na verdade ele fez para ontem, né? Ele pegou uma imagem, um label e já vem para a parte de conversão de unidades. Aí eu vejo aqui a bolha correspondente, aquela que eu disse que tem 5 mm de diâmetro, beleza? Aí número 13, aí ele pega, escolhe a bolha correspondente, número 13 e vai abrindo. 24, 21, 32, 19, 68, enfim, eu espero que eu não pegue essa em específico para eu dar de exemplo depois eu ajeito. 5, 14, pronto, printou, agora vai estar certo. Caramba, que ódio. E agora ele retornou a parte de saída com todas as análises. As bolhas estão aqui, inclusive eu não sei porquê a qualidade fica tão fria assim, mas tudo bem, acontece com os melhores. Aí ele salvou as imagens segmentadas com o número correspondente, salvou a esfericidade que eu tô com medo de ter escolhido errado. Eu escolhi o 11 que eu tenho certeza que eu fiz certo. Ele mostra que a esfericidade média desta seção específica é de 0,65. Show? E cada bolha tem a sua esfericidade especificamente. Especificamente, a bolha número 14 é a nossa bolha, que na verdade deveria ter uma esfericidade de mais ou menos 1, só que pela imagem, claro, ficou gótico. E paciência, vai ficar desse jeito porque tem o que fazer, a não ser que deixar a imagem certinha, que não dá não. Poxa, esse 21? Não entendi isso não. Eu pensei que era 14 isso aqui. Ah, é 14. 9. Tem muitas coisas que eu não percebi. Eita, não salvo. Então vamos pra 9. 14. Aqui. 14. Menos mal. É porque, por ela não tá 100% como um polígono perfeito, claro que a esfericidade dela não ia dar 1. Na verdade, nenhuma esfericidade aqui dá 1. Ainda bem, porque se desse ia ficar muito triste. Mas como não deu 1, isso só comprova minha teoria. Provavelmente deve ter alguma bolha aqui ou alguma bolha em outro local que possa ter uma esfericidade maior que a própria esfera que coloquei. Até porque Deus está em tudo mesmo, né? Então, sabe, pode ser certamente parecido com uma esfera. Então, essa é a saída. A bolha, o número, a esfericidade dela e a área em centímetros quadrados. Isso aqui já é convertido. Também dá para perceber que a área dessa esfera, essa circunferência é de 0,196 aproximadamente centímetros quadrados, que no cálculo de uma circunferência de 5 mm de diâmetro também dá 0,196 centímetros quadrados. Show!
E também a leve diária, a mesma coisa. Para confirmar, a bolha 14 também tem 0,196 centímetros quadrados. Aqui terminamos o super código do Gabriel. Inclusive eu tenho que ocupar esse negócio não uma parada boa dessa. E aqui temos a abertura do maior super-herói da Terra. Até mais, Bruno.